Oi pessoal, conforme a gente vem falando aqui nos vídeos do canal, a mecânica relacionada à manifestação de um novo ciclo ou de um novo avatar acabou sendo modificada, de modo a que esta não fique mais restrita a apenas um único ser, como acontecia no passado em relação ao Cristo e Buda, por exemplo. A dinâmica hoje é outra porque lida com o desenvolvimento de outros corpos, desta vez mais sutis do que aqueles ligados às necessidades evolutivas do passado, quando tais seres vieram a este mundo. Ou seja, naquela época o foco estava nos centros mental racional e emocional, e agora está voltado à mente abstrata rumo ao aspecto intuitivo. Sem contar que a realidade do mundo atual, bem como toda a sua dinâmica, é algo completamente diferente e distante daquela realidade de 2000 anos atrás, por exemplo. Ou seja, não há como haver uma manifestação da mesma maneira. Inclusive, o próprio Cristo nos diz: Eu voltarei, mas será de outro modo. Entre outros simbolismos, a taça do Graal, que está relacionada ao processo de objetivação da consciência avatárica, a partir da queda atlante e da manifestação do Cristo, também está relacionada ao desenvolvimento do chakra cardíaco, cuja consequência seria o despertar do Vibhuti, que é uma espécie de pêndulo de relógio, abaixo deste chakra, em cujo centro se acha representada a imagem da citada taça, já que é a partir do desenvolvimento desse centro que atingimos a conexão com a nossa tríade superior ou nossa essência divina. A esse respeito, existe uma playlist nesse canal intitulada Circuitos Neurais, onde essa questão é bem mais detalhada. Recomendo para todos aqueles que ainda não viram, porque nos ajuda muito na compreensão dos temas deste canal. Voltando agora à Taça do Grau, percebemos que neste sagrado objeto encontraremos gravado o simbolismo do Tetragrammaton ladeado pelas 4 letras do nome de Deus, o que significa a divindade ou a quinta essência aprisionada na forma ou no quaternário. Em contrapartida, quando vamos analisar o simbolismo da nova era, então agora encontramos esse mesmo tetragramaton, agora laureado, pairando sob a forma, ou seja, pairando sobre todos aqueles que estão receptivos à quinta essência que ele representa, o princípio da mente abstrata. Assim sendo, na nova era, quando se fala em termos de consciência avatárica, já não mais estamos falando em um ser que se manifesta sob a forma de uma única pessoa e nos deixa conhecimentos ocultos, restritos apenas a poucos discípulos, mas sim como uma essência espiritual ou uma nova consciência que se manifesta no mundo de modo coletivo, que pode ser, por exemplo, via internet ou algo do tipo, simultaneamente para todos. E aquele que o tiver desperto do lado de dentro saberá o reconhecer do lado de fora. Mas para que entendamos o que seja essa essência ou consciência a ser atingida, acabamos dando um nome a ela para que possamos melhor a compreender. Então, vamos chamar essa consciência de Maitreya, que literalmente quer dizer Maya ou ilusão dos 3 mundos, ou Maya ou ilusão dos 3 aspectos do homem, como corpo, alma e espírito, através de um metabolismo ativado pela nossa mente abstrata, nossa mente intuitiva e a nossa mente crística. Mas por que ilusão? Porque tais corpos mentais sutis ainda estão em estado latente de desenvolvimento na humanidade. Então, para nós, no presente estágio em que nos encontramos, esses ainda não passam de uma mera ilusão ou possibilidade remota de um estado de ser que será apenas uma realidade lá por volta de 3005, isso se a humanidade fizer a lição direitinho. Portanto, tudo aquilo que é forma objetivada não é Maitreya, por se tratar de um avatar da mente abstrata. Então, para que o abstrato se manifeste, é preciso sacudir o concreto, mais uma vez reforçando a ideia de que este não se manifestará de modo previsível dentro dos modelos do passado. Sinto muito em dizer isso aos muitos candidatos à Maitreya que chegam até mim se apresentando como tal, procurando falar com a voz mansa, usando termos e títulos indianos e se expressando através de parábolas. Muito se fala a respeito da chegada da nova era, porém, muitos dos mecanismos, do modo como isso vai acontecer,
acabam permanecendo incompreensíveis para a grande maioria das pessoas. Porque, conforme acabamos de dizer, a gente fica imaginando logo a manifestação de seres e situações de modo objetivo no mundo, tal qual ocorreu no passado. Mas como tal manifestação não acontece, pelo menos dessa maneira objetiva que a gente espera, então a gente fica perdido, meio confuso em meio ao mundo caótico que parece desmoronar à nossa volta. E por conta dos nossos próprios mecanismos de defesa relacionados à manutenção do nosso ego inferior, então acabamos tendendo aos radicalismos, onde nos apegamos com unhas e dentes àquilo que acreditamos, sem levar em consideração que o universo é dinâmico, a evolução é dinâmica e nada é perene. Deste modo, quanto maior o conflito, maior o questionamento a respeito de algo e, portanto, maior o salto evolutivo. Por isso estamos vivendo em tempos de grandes radicalismos e consequentes conflitos, porque é através do atrito que surge a luz. Quem não tem conflito não evolui, e isso se aplica até mesmo aos chamados grandes seres, contrariamente ao que imaginamos. A gente precisa entender que tudo aquilo que hoje representa uma verdade, amanhã pode não ser. A gente veio caminhando em busca de certezas objetivas, isso porque a evolução estava apontando para a formação das nossas estruturas mentais concretas. Porém, agora, para que possamos ultrapassar esse limite, esse estágio, e começarmos a desenvolver nossas mentes abstrata, intuitiva e crística, precisamos começar a compreender a verdade como sendo dinâmica e entendermos que não existe verdade absoluta. Porque não existe nada mais massacrante ou prejudicial à evolução do que uma verdade absoluta que não pode ser questionada ou contestada. Porque isso cristaliza e aprisiona, embora ainda a busquemos. Daí o simbolismo da taça do Santo Graal como expressão de uma meta de consciência a ser atingida, que desaparece ao ser tocada. Portanto, desconfiem de verdades impostas em nome de mestres, bem como daqueles que dizem ser seus portadores, porque o verdadeiro mestre insinua o caminho para que cada um encontre a sua verdade, e não para que sigam a dele. Essa é a verdadeira iniciação que o mestre nos traz. A verdade vem para nos libertar, não para nos aprisionar em dogmas, regras e imposições. O pai verdadeiro é aquele que transmite os valores para que o filho possa se realizar e ser autossuficiente no mundo, e não dependente e submisso a ele, caso contrário, esse filho nunca cresceria. Quando um avatar se manifesta, ele vem nos trazer ao mesmo tempo uma meta e uma renovação da verdade, ou seja, uma reavaliação daquilo que até então era considerado como um padrão objetivo a ser conquistado em termos de consciência. Ocorre que ele vem nos trazendo o seu grande impulso espiritual de modo abstrato e subjetivo, mas a gente tende a querer objetivar isso. Então vamos acabar criando toda uma estrutura de métodos, regras e receitas de bolo a serem seguidas para que possamos nos desenvolver e atingir tal estágio proposto por esse avatar. E com elas, fatalmente surgem os comandantes e fiscais responsáveis pelo seu cumprimento. Conforme nos diz Blavatsky, quando a essência toca a matéria, ela se converte em sombra. E o mesmo então acontece com a mensagem do Avatara, que com o passar do tempo acaba sendo deturpada pelas tais instituições humanas. E então, por conta disso, ele precisa retornar, causando uma desestruturação daquilo que foi estruturado em torno da sua ideia primordial ou inicial. E aparentemente, quando ele se manifesta, é como se ele estivesse se opondo a ele mesmo. Por isso os avataras não são reconhecidos, pelo fato de que vêm para trazer novos questionamentos e luzes a respeito daquilo que está instituído como uma verdade absoluta. E, portanto, deste modo, a divindade é incômoda. Quando vem um avatara, esse nos traz uma mensagem que nunca pode ser dita de modo explícito, porque essa mensagem visa o desenvolvimento de capacidades que ainda não estão manifestadas no homem, exatamente para que tais capacidades possam ser impulsionadas. Se ele disser algo em linguagem explícita e objetiva, apenas estará reforçando aquilo que precisa ser revisado, portanto, não estará fazendo seu papel. Ou seja,
ele vai nos instigar a desenvolver primeiramente o novo dentro de nós, para que em seguida sua mensagem possa ser verdadeiramente assimilada, como decorrência de tal trabalho e desenvolvimento interior. Imaginemos que estamos caminhando numa escuridão total e de repente encontramos uma lanterna. Se pegarmos essa lanterna e a acendermos apontando para nós mesmos, para que os outros vejam o que encontramos, então seremos cegados pela sua luz. Ao passo que, se a usarmos para apontar o caminho, então esta nos guiará e também as outras pessoas. Compreendemos então que essa lanterna é a verdade, a mensagem, o ensinamento que um avatar nos traz, que tanto pode cegar pelo fanatismo, vaidade e sede de conquista, quanto nos libertar. E deste modo, a mesma luz que atrai uma mariposa também pode ser a causa da sua morte, neste caso espiritual. Todas as vezes que tal ensinamento é convertido em regras ou dogmas, ou um produto a ser comprado e obtido, toda vez que é institucionalizado, ele se converte em algo a ser conquistado pelo lado de fora. Então, a tendência passa a ser o uso da lanterna como se fosse um refletor de palco, iluminando esta ou aquela pessoa que aparentemente teria conquistado tal conhecimento, porém deixa de apontar para o conhecimento. Quando observamos o processo da manifestação evolutiva, onde a energia vai se adensando aos poucos, até que no quarto estágio atingimos a densidade máxima da forma, em correspondência com a estruturação do nosso ego inferior ou individualidade, percebemos que o caminho de volta ou subida implica em se passar por um processo oposto, onde haverá uma espécie de desestruturação para que a forma se sutilize e possa atingir o estado de consciência que foi a razão de tal manifestação. O mesmo também vale para o processo da evolução do pensamento, onde no início ele é uma ideia que precisa tomar forma, que precisa ser testada ou questionada e reformulada, para que nos leve a alguma conclusão ou aprendizado. Se a gente for relacionar esse algo ou a mensagem de algum avatar, então o quarto estágio se refere ao momento em que tudo acaba se cristalizando em uma instituição ou religião, com suas regras e exigências para que possa ser seguida, num processo semelhante ao da estruturação do ego humano. Ocorre que o ego é separatista e a mensagem do avatar é unificadora. Para que eu busco o conhecimento? Para me iluminar num palco? A luz egoística cega, a luz altruística liberta. Voltando ao nosso caminho setenário, uma vez superada a etapa da estruturação quaternária inferior, então na etapa seguinte buscamos a tríade superior. Mas para isso, é sempre bom a gente lembrar que a aquisição dos 3 estágios superiores na humanidade se referem à desconstrução desse ego instituído. É o esvaziamento de tudo aquilo que conquistamos para que fiquemos apenas com o essencial. Então, temos atualmente um Buda em manifestação, conhecido pelo nome de Maitreya, lembrando sempre que os avatares representam uma nova visão de mundo no tocante aos valores e ao modo de pensar e agir e sentir, entre outros, não necessariamente uma pessoa em si. E dentro do esquema setenário da manifestação da consciência, como Maitreya se trata de um Buda perfeito, então são necessárias 7 etapas de consciências a serem estruturadas ou firmadas na humanidade para que a sua mensagem na Terra possa ter suporte ou um mínimo de compreensão. Cada uma dessas etapas de consciência estão associadas ao termo Bodhisattva, que significa ser iluminado que adia a sua própria salvação para ajudar os outros. Então, para cada etapa teremos um Bodhisattva, como um portador de um diferente estágio de consciência que essa etapa representa. E como estamos no 5º estágio da máxima densidade, é necessário que haja ação de mais 2 Bodhisattvas na humanidade para completar o potencial de 7 degraus para que Maitreya tenha condições de se manifestar. Para isso, nós tivemos então Jesus como 5º Bodhisattva, com sua mensagem desconstrutiva para aquela época de amor em oposição ao ego pessoal. Restando então mais 2 seres que ocultamente recebem o nome de Akidorji e Akigorji, que na verdade são 2 irmãos.
O primeiro de aspecto masculino e o segundo de aspecto feminino, sendo ambos aspectos plutônicos ou de profunda transformação. E como Plutão está relacionado ao Senhor dos mundos inferiores, então tais seres acabam sendo associados à ação da subida da consciência da Agartha na face da Terra. Então, Akidoji, o Cavaleiro das Idades, a respeito do qual já fizemos um vídeo neste canal, é Kundalini ou manifestação telúrica. E Akigoge, o profeta universal, que na verdade é a grande sacerdotisa universal, é Forrati, ou manifestação teúrgica. E ambos se manifestam como precursores de Maitreya, com a finalidade de remover todas as ervas daninhas que impedem a implantação do jardim da nova era. E então, quando estes se manifestam, ocorrem os momentos em que a humanidade passa por uma grande ebulição, por uma grande purgação, no poder ou na estrutura social e política sob a ação de Akidoji, e nos campos do pensamento, das religiões, grupos e ideologias sob a ação de Akigoji. Contrariamente daquilo que muitos pensam, eles não vêm para fundar nada. Ou seja, Akidoji não vem para instalar a sinarquia, muito menos Akigoji vem para inaugurar uma nova igreja ou religião salvadora da humanidade. Na verdade, tais seres vêm para evidenciar tudo aquilo que foi distorcido em relação ao velho e estiver em desacordo com o novo que deve se manifestar. Ou seja, vão cutucar as sombras relacionadas a tais setores para que a humanidade tome consciência de si, se transforme e cresça por si só. Então, sob a ação de Akidoji, a gente vê a política mundial desmoronar. E ficamos estarrecidos com tudo que estamos constatando e descobrindo em relação às questões políticas e de poder que regem a humanidade. Alguém duvida disso? Alguém duvida que esse modelo político que atualmente governa a sociedade humana se mostrou completamente ineficiente e incapaz de conduzir a humanidade a uma civilização harmoniosa e perfeita? E junto com a política e a estrutura social, também não acabam sendo questionadas as ideias ou conceitos que lhes deram origem? Se a gente for associar a questão da política e poder ao signo de Capricórnio e ao elemento terra, então a passagem de Plutão por ali estaria associada à ação de Akidoji no mundo, atuando em tudo aquilo que na sociedade humana está estruturado de modo objetivo. Ao passo que a entrada desse planeta em Aquário, que está acontecendo agora, associado ao elemento ar e atuando em tudo aquilo que na sociedade humana está estruturado de modo subjetivo, acabaria provocando uma grande e profunda revisão no campo das ideias, concorrendo para uma profunda transformação das estruturas ligadas aos ideais coletivos e também nas religiões. Lembremos-nos que poder e política são questões masculinas, ao passo que crenças e ideologias são atributos femininos. Ou seja, com a entrada de Plutão em Aquário, entramos num ciclo de regência feminina, relativo, portanto, às questões espirituais e do segundo trono, onde o foco está nos ideais ou valores que o poder diz defender. E lembrando ainda que os termos masculino e feminino se referem a polaridades de alma que nada têm a ver com a questão biológica de macho e fêmea. Só que ao restaurar, ou renovar, ou nos lembrar dos ideais originais, de onde teoricamente se apoiou o poder instituído, Akigoji acaba apresentando um grande perigo a tudo aquilo que acabou sendo distorcido com o passar do tempo em relação a esse ideal original. É como se a gente lembrasse a um ditador o quanto ele se afastou das ideias de liberdade que ele dizia defender ao assumir o poder e o cobrássemos disso. Existe coisa mais perigosa e ameaçadora? Então, deste modo, a ação de Akigoji no mundo pode representar uma ameaça ao poder instituído, embora o feminino, por ser amor, não vise o poder. E então, é esse o cenário que agora se desenrola no plano oculto, que tenta fazer de tudo para abafar esse feminino, para que não tenha voz, mesmo sabendo que o ciclo atual é inevitavelmente regido pelo feminino? E então veremos o mesmo acontecer nas estruturas do mundo, onde o poder instituído fará de tudo para calar a voz do bom senso. Por conta disso,
as dissoluções e rupturas em todos os setores serão inevitáveis. E veremos muito disso daqui para frente. E essas rupturas nos levarão ao conflito, e esses nos levarão à busca, e a busca nos impulsionará ao novo, ao futuro e, portanto, à divindade. E isso vale tanto para o individual quanto para o coletivo, tanto para o subjetivo quanto para o objetivo. Falo isso porque neste dia 10 de fevereiro estamos completando 90 anos exatos do nascimento de Akidoji e Akigorji nos mundos espirituais, que posteriormente teriam se manifestado no mundo humano, que, a partir dessa data, em 1935, passou por um processo absurdo de grandes e profundas transformações e crescimento. Infelizmente, mais pela ação da face do rigor do que através da face complacente do amor. E então, ao observarmos a história, ora parecia que a essência de Akidoji vibrava através dessa ou daquela personalidade do campo político mundial, ora Akigorji vibrava em outra do campo humanitário ou das novas ideias, e a gente ficava pensando, será este? Será aquele? Na verdade, em busca de identificarmos quem seriam tais seres, percebíamos e observávamos esse movimento de atrito da consciência, mas nunca tínhamos a certeza, assim como ocorre até hoje. Mas o interessante não está na certeza, mas sim no crescimento e aprendizado que, ao admitirmos tal possibilidade, esta nos traz. Porque, afinal, conforme dissemos no início, certezas e verdades absolutas não nos levam a lugar algum. Muito mais do que seres específicos a atuar na humanidade de modo objetivo, Akidoji e Akigoji representam potencialidades ou estágios de consciências necessários para que possamos estar aptos para receber a nova era dentro de nós. Se tais seres encarnaram efetivamente, posteriormente como irmãos, um menino e uma menina, a atuar no mundo sob o aspecto oculto, tendo o aspecto masculino ou da espada cumprido seu papel, estando o bastão ou báculo evolutivo agora nas mãos do aspecto feminino? Isso não sabemos. Ou será que sabemos? Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.